Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe também um comentário. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Diz assim, sabe que eu sou deficiente visual? Você que acompanha esse canal sabe disso. Então eu vou só falar o versículo de cor, tá bom? É na versão NVI, tá? Nova versão internacional. Vamos lá. Versículo 6 de Provérbios, capítulo 16. Versão nova versão internacional, NVI. Diz assim: com amor leal e a fidelidade fazem a expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Com amor leal e a fidelidade fazem expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O título da nossa mensagem de hoje é o seguinte: o segredo de uma vida santificada. O segredo de uma vida santificada. Eu vou lhe dar a chave de uma vida santificada. Eu vou lhe dar a chave da santificação. Existe uma forma de andar em santidade. Ou seja, a única forma de andar em santidade. Eu vou lhe dar nesta mensagem que nós encontramos no versículo 6 de Provérbios, capítulo 16. A palavra de Deus diz aqui: com amor leal e a fidelidade fazem expiação pelo pecado. Mas com o temor do Senhor, o homem evita o mal. A chave da santificação é a seguinte: o temor do Senhor. O temor do Senhor. Então, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor ou de Deus é uma motivação interior, é uma força interior que te empurra a andar na vontade de Deus. É algo que está na sua alma, no seu espírito, que te empurra a andar na vontade de Deus. Então eu vou falar sobre dois níveis ou duas dimensões de temor. A primeira dimensão é a seguinte:
um temor que está baseado no sentimento de perigo, de medo. Um temor que está baseado no sentimento de perigo. Esse temor se chama medo. Ele está baseado no medo. Então, por exemplo, se eu vou atravessar uma avenida, uma rua, claro que eu vou tomar muito cuidado para não ser atropelado. Já sei que se eu atravesso mal, sem olhar bem, eu posso ser atropelado. Isso causa um medo em mim. Isso é normal. Isso é fundamental. Então, sabe que a Bíblia diz em Hebreus 12, 28 e 29, no versículo 28, fala como a gente deve agradar a Deus com amor, com gratidão, com respeito profundo, com reverência. É assim que nós devemos servir a Deus. E no versículo 29 de Hebreus 12, nos diz que Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor. Então, não está falando somente, a expressão fogo consumidor não é somente ou apenas uma ameaça. Não somente isso. Sabe que o fogo purifica, o fogo faz outra coisa também. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus, como o fogo da santidade, ele nos purifica. Mas o fogo também queima. O fogo também destrói. Sabe que tem gente que tem medo de Deus. Ele está na igreja, congregando, faz isso, faz aquilo, trabalhando, tem ministério, mas a pessoa tem medo de Deus. A pessoa está aí servindo a Deus porque ela tem medo do inferno. Já que a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, então eu vou obedecer. Eu vou andar em santidade. Por que você vai andando em santidade, meu irmão? Porque Deus é o fogo consumidor. É porque eu tenho medo do inferno. Se eu não obedecer a Deus, eu serei castigado. Por isso eu vou obedecê-lo. A pessoa tem medo de Deus. A pessoa tem medo do inferno. Isso é normal. Isso é fundamental. Então, o temor dessa pessoa está baseado no sentimento de perigo. Está baseado no medo. A pessoa se converte, a pessoa se arrepende por causa do medo que ela tem de Deus, do inferno. Eu vou me converter, eu vou me arrepender, senão eu serei castigado por Deus, senão Deus vai me lançar no inferno. A pessoa tem medo de Deus, do inferno. Isso é fundamental, é normal. A Bíblia fala sobre isso. Mas uma pessoa que está aí servindo a Deus, porque ela tem medo de Deus, do inferno, é uma criança espiritual.
É uma criança espiritual. Se você está aí servindo a Deus, obedecendo ao que está escrito na palavra do Senhor, por medo do inferno de Deus, você é uma criança espiritual. Me desculpe, eu tenho que falar a verdade para você. Então, o temor, um temor que está baseado no sentimento de perigo, ou seja, está baseado no medo. Se você está aí obedecendo a Deus por medo do inferno, você é uma criança espiritual. Eu não vou mentir. Eu não vou fofocar. Eu não vou falar mal de ninguém. Eu não vou julgar. Eu não vou condenar. Não. Porque você não vai se adulterar. Porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo do inferno. Se você está obedecendo a Deus, porque você tem medo do inferno, dele, você é uma criança espiritual. Imagina uma mãe que tem um filho. E aí o filho tem medo da mãe. Ele obedece à mãe por medo. Se eu não obedeço, a minha mãe vai me castigar. A minha mãe vai bater em mim. A minha mãe vai me disciplinar. A minha mãe vai fazer isso, aquilo. Já que eu sei disso, então deixa eu obedecê-la. Eu vou obedecer. Por medo. Então, quando esse menino cresce, se vira um adulto, e agora ele obedece à mãe, não por causa do medo dela, do castigo, da disciplina. Não. Agora ele obedece à mãe porque ele entende o que significa uma mãe. Ele entende agora qual é a importância da mãe na vida dele. Ele entende que ele deve ter um respeito profundo pela sua mãe. Então, quando ele entende isso, ele passa a obedecer à mãe, não por causa do medo, da disciplina, do castigo, mas por causa da importância que a mãe tem na vida dele, pela posição que a mãe ocupa, porque as nossas mães têm, a nossa mãe tem autoridade sobre a nossa vida. A mãe tem autoridade sobre a vida do filho, da filha. Seja cristã, seja pagã, não importa. Ela tem autoridade sobre a nossa vida. Por isso nós devemos respeitar a nossa mãe. O filho passa a obedecer à mãe porque agora ele entende a importância da mãe dele. Ele reconhece que a mãe é algo importante. E aí, é assim também. Quando você é criança espiritual,
quando você é uma menino espiritual, você passa a obedecer a Deus por causa do medo, do castigo, da ira, do inferno. É por isso. Isto é a primeira dimensão na questão do temor de Deus. Então tem pastor. Quando o pastor está pregando, se o teu pastor precisa pregar assim, se você não obedece a Deus, você vai para o inferno. Se você não faz isso, vai acontecer aquilo com você. É verdade. Está escrito. Se você não aceitar Jesus, no final, você vai para o inferno. Está escrito. Se você não obedece os princípios de Deus, certamente será castigado. Tem um grande homem de Deus aqui no Brasil, ele diz assim: se você quebrar os princípios bíblicos, eles vão te quebrar. Palavra de Tiago Brunet. Entende? Então é assim. Está escrito, a Bíblia diz isso. Se o teu pastor, o homem espiritual que Deus te dá, deve pregar assim para você, você é uma criança espiritual. É uma criança espiritual. Então, a segunda dimensão é a seguinte: é um temor que está baseado em gratidão, na bondade de Jesus. Isso se chama o amor. Você agora, quando você crescer espiritualmente, você se torna um homem maduro espiritualmente, você não obedece a Deus porque você tem medo da ira dele, do inferno, disso ou daquilo. Não. Você obedece agora a Deus porque você entende a bondade de Jesus. Porque você é grato a Ele. Porque você ama a Deus. Não é por medo, mas sim por amor. Tem gente que não obedece a Deus. Tem gente que obedece a Deus não por medo, mas sim por amor a Ele. Pela gratidão, pela bondade de Deus. Olha o que Jesus fez na cruz por mim, por você, por nós. Isso me incentiva a obedecer a Deus. Isso me incentiva a andar em santificação, a levar uma vida santa. Eu não obedeço a Deus por medo de Deus, de inferno, não. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Ele. Eu obedeço a Deus pelo que Jesus fez na cruz por mim. Isso é gratidão. Isso é amor. Quando você passa a entender a bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo,
você vai obedecendo a Ele constantemente. Quando você carrega esse amor, você vai obedecendo a Deus constantemente. Você vai viver uma vida santa, uma vida digna, não por medo do inferno, não por medo da ira de Deus, mas sim pelo amor. É isso que Deus quer que nós façamos, vivamos. É isso. Então, quando você está obedecendo a Deus, por amor, pela gratidão, pela bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz, olha só, você está no segundo nível, na segunda dimensão, na questão do temor de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, foi após do terremoto que teve lá no Haiti, o terremoto de 2010. Muita gente, infelizmente, morreu. Naquela época, eu era pagão. E aí, depois do terremoto de 2010, foi no mês de janeiro de 2010. Então, não foi dia 12 de janeiro? Isso, dia 12 de janeiro, foi numa terça-feira à tarde. Um grande terremoto, muita gente morreu, infelizmente. Então, passa o dia 12, numa terça-feira à tarde, e lá na capital, muita gente morreu, infelizmente. E aí, eu me converti dia 24 de janeiro de 2010. 12 dias depois do terremoto. Eu me converti porque eu tinha medo. É o medo que me leva a Jesus. O medo do terremoto, entendeu? Notícias ruins. E aí eu decidi me converter. Então, quando eu entendo isso, eu não posso ficar nessa mesma dimensão. Estou aí servindo a Deus por causa do medo do terremoto ou de outras coisas. Graças a Deus, o Espírito Santo me ensina o amor que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Eu entendo isso hoje. Então eu passo a obedecer a Deus, não por causa do medo, do terremoto, das doenças, do inferno, da ira dele, do juízo final. Eu passo a obedecer a Deus porque eu amo a Ele, porque eu fui criado por Ele. Eu obedeço a Deus pelo que Jesus fez na cruz por mim. Eu obedeço a Ele porque eu creio nele. Graças a Deus, hoje estou na segunda dimensão do temor do Senhor. É isso. A única chave
que a única chave da santificação é o temor de Deus. Então, eu tenho uma pergunta para você. Em que dimensão você está? Em que dimensão você está, meu irmão, minha irmã? Em que dimensão você está? Você está na primeira dimensão, que eu obedeço a Deus por medo do inferno, da ira de Deus, do juízo final? Ou você obedece a Deus pela gratidão, pelo que Jesus fez na cruz? Você obedece a Deus pelo amor que você tem por Ele? Então, um temor que está baseado no sentimento de perigo se chama medo. Esse é limitado, é raso, não é profundo. Um dia, a pessoa pode parar de obedecer a Deus se ela está nesse nível, nessa dimensão. Um dia pode parar. Se você está obedecendo a Deus por medo, por causa da ira de Deus, por causa do juízo final, um dia você pode parar de obedecer a Deus, porque esse temor é limitado, não é profundo, não, é raso. Então, melhor você obedece a Deus por causa disso, em vez de não obedecer a Deus. Entendeu? Se você está obedecendo a Deus por causa do medo que você tem do inferno, etc., você está na frente de alguém que não obedece a Deus. Entendeu? Mas se você hoje está nesse nível, nessa dimensão, o Espírito Santo está pedindo a você: muda, suba de etapa, deixa a primeira dimensão, agora passa para a segunda dimensão, para o segundo nível, que é: agora eu obedeço a Deus pelo amor, pela gratidão, pelo que Jesus fez na cruz por mim. Não é porque hoje eu tenho medo do inferno. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas hoje eu obedeço a Deus porque eu amo a Ele. Eu amo a Ele. Você que está casado, você não escolhe essa mulher hoje que é a sua esposa, a sua mulher, porque você tem medo de outras mulheres. Não. Você não escolhe ela porque você tem medo de outras mulheres. Você escolhe ela porque você a ama. É isso. É isso. Se hoje você escolhe a Jesus, se você hoje escolhe andar com Ele, não é por medo, não. É pelo amor que você tem por Ele. A Bíblia diz que Deus nos amou antes. Por isso que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Então, vou finalizar com esse versículo aqui,
que diz 1 João 4:18, o amor